queridos, tudo bom com vocês? Não, vocês não estão na aula errada, continua aí. Vocês estão na aula de geografia, tá? Só que hoje eu estarei ministrando a aula, porque a professora Ione não pode estar ministrando hoje, tá? Mas na semana que vem ela já deve ter retornado, tá bom? Hoje ela está impossibilitada por problemas pessoais, tá? Então, na semana que vem, Ione estará de volta e hoje vocês vão ficar comigo por aqui, tá bom? Bom, já foi colocado lá em anexo para vocês o resumo da aula de hoje, tá? Das atividades de geografia. Hoje nós vamos fazer o percurso 20, expedição número 5, percurso 20, tá? Que nós vamos estar tratando na aula de hoje. O tópico do percurso é América Latina, pressões sobre a natureza e suas riquezas. Destaque para México e Argentina. Então, nós vamos falar sobre a América Latina e a exploração mineral. É o que nós vamos estar tratando hoje. Bem, quando se inicia, né, o processo de exploração mineral? O processo de exploração mineral na América Latina iniciou-se com a expansão das indústrias. Com a expansão das indústrias, inicia-se o processo de exploração mineral. Qual o motivo? A necessidade de matérias-primas. Eles precisavam de matérias-primas. Então, por isso, eles começam essa exploração, tá? Nós vamos continuar no livro, porque aí fica mais fácil pra gente conversar ali pelo livro, tá bom? Bom, gente, o que eu acabei de falar com vocês ali, tá aqui no livro, na página 150, tá? A terceira linha, ó. Data do período colonial, início da exploração dos recursos naturais da América Latina, o solo, a água, os recursos minerais, a vegetação original. Posteriormente, com as revoluções industrial e a expansão das indústrias, a procura por territórios que pudessem oferecer matérias-primas vegetais e minerais se ampliou. A África, a Ásia e a América Latina tornaram-se territórios ou espaços de investimentos de capitais, não somente nacionais, mas sobretudo de transnacionais em busca de matéria-prima, principalmente de origem mineral, tá? Então aqui eu tenho aqui a figura que mostra os recursos. Ó, eu tenho carvão, petróleo, gás natural, minério de ferro, manganês, cobre, chumbo e zinco, estanho, prata, ouro, bauxita e salitre. Aí tem indicação, isso no livro de vocês, na página 180, que é a página que nós estamos aí, tá? Bom, isso tudo tá aqui tô acompanhando pelo resumo de vocês, tá bom? Por aqui nós estamos nos encontrando no livro, tá? Para depois fazermos os exercícios que também está em matriz. O modelo de exploração mineral. O extrativismo mineral exportador. Ou seja, explorar ou extrair minérios e beneficiá-los, ou não para exportar. Então, eles extraíam, transformavam para exportar ou não, tá? São grandes empresas de mineração que atuam em todo o mundo apenas em busca de lucros. Algumas delas nem sempre obedecem à legislação ambiental, né? Onde se instalam. Ou se instalam justamente naquele país onde
ela é menos exigente. Então, a legislação, o meio ambiente, né, é muito importante, principalmente quando a gente fala de indústrias que extraem recursos naturais, né? Mas, às vezes, as indústrias procuram justamente os países que não têm essa preocupação com o meio ambiente, ou que as leis são menos rigorosas, tá? Bom, os conflitos ambientais, então, são enormes. E os impactos socioambientais? Eu estou aqui na página 181, tá? No segundo parágrafo de impactos sociais e conflitos. Aí aqui, ó. Isso aqui vocês podem grifar, tá bom? Podem não, devem. Os impactos socioambientais provocados pela mineração são enormes. Vão desde a desapropriação de terras de comunidades tradicionais, como é o caso de indígenas, até doenças causadas pela poluição ambiental e, sobretudo, pelo comprometimento da qualidade da água, em razão de seu alto consumo pela atividade mineradora e pela redução de mananciais. Grifem esse parágrafo aí. Então, impactos socioambientais, gente, socioambientais o quê? Contra o meio ambiente e contra a população, tá? Porque aí vai causando doenças. A população em torno vai ficando doente, tá? Não tem como separar. Não tem como separar. Ela vai realmente ficando. Eles agridem o meio ambiente. Então, tem aí nesse momento os conflitos ambientais. Não tem como não acontecer. Em toda a América Latina, as comunidades que vivem próximo às áreas de mineração estão mais conscientes dos problemas causados por essa atividade. Quem vive próximo vai sofrer, tá? Com esses problemas que são causados pelas atividades mineradoras. Existe a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, órgão da ONU, que trata do cumprimento por parte dos países das normas de trabalho. Então, é a Organização das Nações Unidas, a ONU, existe uma lei nesse sentido, que reconhece que é direito dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais à terra por eles ocupada e aos recursos naturais nela existentes. As comunidades que são atingidas, né, elas protestam com base na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E esse órgão é um órgão da ONU, que trata do cumprimento por parte dos países das normas de trabalho. Então, existem normas para ser seguida, mas, né, infelizmente, nem todos seguem essas normas. E quando há necessidade, eles protestam mesmo contra as atividades mineradoras. Aí a imagem da página 32 deixa bem claro isso, tá bom? Bem, o destaque desse capítulo é o México e a Argentina, tá? O México é o primeiro, ó. Vamos grifar, que tá aqui no resumo também, mas vocês podem grifar aí, ó. O México se destaca entre os maiores produtores mundiais de prata, primeiro do mundo. Ouro, cobre, chumbo, zinco, além de possuir grandes jazidas de minério de ferro, manganês, níquel, petróleo, gás natural, como também outros minérios essenciais à atividade industrial. Vocês, que é o mapa que a gente mostrou lá no início. Mas olha só, olha a produção no México. Então você imagina aí já como o México é explorado. Só pela quantidade de atividades que você vai ter no México. Bem, as indústrias, como eu disse, nem sempre, né, vão cumprir
com o que é necessário para a proteção desses trabalhadores. O México, ele rompe com o monopólio estatal em 2014 e passa a dar concessões de exploração do seu petróleo às empresas privadas, sem, contudo, perder a soberania sobre os depósitos petrolíferos. Até então, a empresa estatal Pemex, petróleo mexicano, era a única que extraía petróleo desde 1938. É o que muito parecido com o Brasil, né? Porque no Brasil nós temos a Petrobras, que era concessão somente brasileira, mas com o passar do tempo nós temos intervenções de outros países, tá? Também. Em 2017, o México foi o 11º produtor mundial de petróleo e o 19º de gás natural. Os 3 maiores produtores de petróleo foram os Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. E de gás naturais, Estados Unidos, Rússia e Irã. Argentina. No resumo de vocês, está dizendo que a Argentina é rica em jazidas minerais, chumbo, prata, cobre, minério de ferro. 87% de sua matriz energética, petróleo, gás natural. 64% da capacidade instalada de energia elétrica, fonte termoelétrica. Então, a Argentina também. Vocês observem que nós vamos ter na América Latina, né? Porque nós estamos falando da América Latina aí, uma grande incidência desses recursos naturais, recursos minerais, que é a base do capítulo de hoje. Então, aqui, ó. Então, o subsolo argentino, como diz aí no livro, é rico em jazidas minerais, como praticamente todos os países da América Latina, inclusive o Brasil, né? Quanto ao petróleo e ao gás natural, eles constituem 87% da matriz. Tá aqui no resumo e eu quero que vocês grifem aí, tá? Bom, aí esse trecho aí, que é o que tá na matriz também, vocês grifem, por favor, tá? Quanto ao petróleo e ao gás natural, eles constituem cerca de 87% da matriz energética argentina, além de seus usos convencionais, automotores e industriais. Também se estendem para a produção de eletricidade por meio das usinas termoelétricas, que respondem por 64% da capacidade instalada de energia elétrica. Entretanto, a Argentina passa por crise de abastecimento de energia elétrica. Bom, aí aqui na imagem, vocês estão vendo? Aí aqui na legenda da imagem, ó. Na Argentina, o aumento do consumo de energia elétrica para enfrentar o calor, uso de ar-condicionado, né, causou cortes de seu fornecimento, gerando protestos da população no final de 2013 e início de 2014. Na foto, a população bloqueia a rua de Buenos Aires durante um desses protestos em 2013. Após conferirmos todo o resumo, né, que eu fui falando com vocês e falando sobre todo o percurso, agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Aí vamos lá, número 1. A partir de quando iniciou-se o processo e exploração mineral na América Latina? Quando foi que se iniciou? A partir de quando? Pedi vocês para... Já falei sobre isso, hein? Número 2. Escreva 2 tipos de conflitos ambientais decorrentes da exploração mineral na América Latina. 2 tipos de conflitos ambientais. Número 3. Caracterize o subsolo argentino. Você vai dizer as características do subsolo argentino. Ah, eu não falei. Todo esse exercício é para fazer no caderno. Número 4.
O México, apesar de ser um país agrícola, destaca-se no crescimento industrial, em especial no setor petroquímico, ligado à exploração de petróleo extraído do Golfo do México. Assinale a alternativa que aponta corretamente suas características físicas e socioeconômicas. Letra A. Tem predomínio de relevo de planície, apresentando clima árido em sua porção setentrional? B. Sua população apresenta predomínio de índios e negros, concentrando-se no centro-sul do país? Letra C. Seu território é rico em recursos minerais, despontando-se o petróleo, o chumbo e o cobre? Letra D. Sua região norte é francamente povoada, tendo como base o cultivo de cana-de-açúcar no Rio Salado? Ou letra E. Monte Rei, Corrientes e Transbaal são os principais centros industriais do país? Tu vai marcar a alternativa que aponta corretamente características físicas ou socioeconômicas. Número 6. Além da perda de territórios, as interferências políticas e militares e a influência econômica dos Estados Unidos motivaram o antigo dirigente deste país a exclamar: pobre, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Qual é o país que completa a citação corretamente? México, Porto Rico, Panamá, Cuba ou Canadá? Pobre México, ou pobre Porto Rico, ou pobre Panamá, ou pobre Cuba, ou pobre Canadá. Só marcar a alternativa que você acha que é a correta. Agora nós vamos para o livro, página 184. São as atividades dos percursos 19 e 20, tá? Hoje nós fizemos só o percurso 20, mas as atividades são dos dois percursos, ok? Então vamos lá. Número 1. Aponte algumas características de ordem física ou natural que o território mexicano possui que limitam o desenvolvimento da agropecuária. 2. A Argentina e o Brasil, quanto aos seus meios naturais, possuem vantagens para o desenvolvimento da atividade agropecuária se comparados ao México. Explique essa afirmativa usando os conhecimentos que você possui sobre o Brasil e a Argentina. Número 3. Compare os circuitos da carne e da soja na Argentina e no Brasil, tomando por base os seguintes aspectos: distância das áreas produtoras aos portos de exportação e transporte. Número 4. Aponte a vantagem dos produtos de soja dos Estados Unidos em relação aos do Brasil quanto ao transporte desse produto. E número 5. Quais soluções você aponta para o Brasil superar os problemas existentes nos transportes e nos portos para melhorar o escoamento da soja e da carne? Problema existente no Brasil nos portos, né? É muito complicado. Transporte é difícil. Número 6. Existe relação entre a exploração mineral e a insustentabilidade socioambiental? Comente. Número 7. A mineração é uma atividade que, além de causar impactos socioambientais, gera conflitos. Aponte algumas causas desses conflitos.
Número 8. Explique o que é a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e comente a Convenção 169. Número 9. Explique o que é monopólio estatal e se o México mantém um monopólio estatal em relação ao petróleo de seu território. 10. Observe nos mapas a seguir que as linhas unem os pontos de mesma temperatura média em determinado período. Elas são chamadas isotermas, de iso igual mais termas temperaturas. Mês de janeiro, ó. Isotermas em... E a Argentina no mês de julho. Vamos lá. Argentina, isotermas no mês de janeiro. E isotermas no mês de julho. Aí vem a pergunta. Explique por que as isotermas são diferentes nos meses de janeiro e julho no território argentino. B. Quais são as temperaturas médias da Argentina entre os paralelos de 40 graus e 50 graus no verão e no inverno? E C. Considerando que a latitude é um dos fatores do clima, ou seja, que interfere nele, aponte quais são as isotermas de menor latitude e as de maior latitude nos meses de janeiro e julho. Explore número 11. Imagine que você esteja planejando uma viagem à cidade do México. Com base no climograma representado ao lado, que meses do ano você escolheria para visitar essa cidade e por quê? Olhem o climograma. Qual mês que você escolheria? Você vai dizer qual mês que você escolheria e por quê. Número 12. Observe um outro gráfico e responda a questão. Brasil, principal produto exportado em bilhões de dólares. Aí você vai dizer. Letra A. Aponte o produto que representa o maior valor de exportação e mencione seu respectivo valor. O maior valor de exportação. Qual é aí? E na letra B, quais são os produtos primários que constam no gráfico? Bom, queridos, agora façam esses exercícios todos aí, tá bom? Daqui a pouco eu retorno para a correção. Vamos então corrigir primeiro os exercícios em folhinha, tá bom? Bem, o número 1 perguntou a partir de quando iniciou-se o processo de exploração mineral na América Latina. Aí tá aqui, ó, número 1. Na Revolução Industrial, com a expansão das indústrias. Você vai encontrar essa resposta na página 180, tá bom? Número 2. Pergunta. Escreva 2 tipos de conflitos ambientais decorrentes da exploração mineral na América. Vou colocar 2 aqui. Resposta número 2. Desapropriação de terras de comunidades tradicionais, doenças causadas pela poluição. Você vai encontrar essa resposta na página 181, ok? Número 3.
Caracterize o subsolo argentino. Então, caracterize o solo argentino. É rico em jazidas minerais, como praticamente todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Você vai encontrar essa na página 183. Bom, acho que dá para copiar. Aí estão todas as respostas para conferir. 1, 2 e 3. Ok? Vou apagar para fazer o número 4. A número 4 vem dizendo que o México, apesar de ser um país agrícola, destaca-se no crescimento industrial, em especial no setor petroquímico, ligado à exploração do petróleo extraído do Golfo do México. Assinale a alternativa que aponta corretamente suas características físicas ou socioeconômicas. A resposta à letra a certa é a letra C. Seu território é rico em recursos minerais, despontando-se o petróleo, o chumbo e o cobre. Então, número 4, letra C. E número 5, que aí na matriz está 6, tá, gente? Mas aí vocês sabem qual é a questão. Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Então, letra A. Agora vamos corrigir as atividades do livro. Bom, as páginas dos exercícios são as páginas 184 e 185, certo? Então vamos lá. O número 1 pediu para apontar algumas características de ordem física ou natural que o território mexicano possui, que limitam o desenvolvimento da agropecuária. Então vamos lá. É um território que apresenta montanhas e planaltos de elevadas altitudes e climas áridos e semiáridos. Número 2. A Argentina e o Brasil, quando os seus meios naturais possuem vantagens para o desenvolvimento da atividade agropecuária, se comparados ao México. Explique essa afirmativa usando os conhecimentos que você possui sobre o Brasil e a Argentina. O território argentino tem condições naturais propícias à produção agropecuária, especialmente na região dos Pampas, que apresentam relevo plano e clima temperado. Nela se produzem 50% dos produtos agrícolas e se tem o maior rebanho bovino e ovino do país. Mesmo a Patagônia, de clima frio e semiárido, é apropriada para a criação de ovinos. O Brasil, com predominância do clima quente e úmido, favorece o desenvolvimento da agropecuária, como também a região sul, de clima subtropical. As limitações do solo existente para essa atividade no Centro-Oeste foram vencidas com a aplicação de calcário no semiárido nordestino e irregularidade de chuvas. A irregularidade de chuvas é um desafio à agropecuária brasileira, né? É um clima totalmente irregular. A resposta está longa, né? Vocês podem resumi-la, tá bom? Número 3. Compare os circuitos da carne e da soja na Argentina e no Brasil, tomando por base os seguintes aspectos: distância das áreas produtoras aos portos de exportação e transporte. Os produtores da região centro-oeste brasileira estão em desvantagens, pois distam cerca de 2.000 quilômetros dos portos de exportação argentina. A principal área de produto de soja e carne está a cerca de 300 quilômetros dos portos. Quanto ao transporte, ambos os países apresentam problemas comuns ligados a congestionamentos de caminhões e navios nos portos para carga e descarga de soja e de carne. No Brasil, há também o mau estado de conservação das rodovias,
que dificulta, né, o transporte. Número 4, aponte a vantagem dos produtores de soja dos Estados Unidos em relação aos do Brasil. A distância dos produtores de soja dos Estados Unidos aos seus portos de exportação, como as do Brasil, também são grandes, variando de 1.000 a 2.000 quilômetros. Mas há boa infraestrutura de transporte, destacando-se as hidrovias ou aquavias, por onde escoam cerca de 60% da soja. Na hidrovia, o custo do transporte é cerca de 60% inferior ao rodoviário e 37% inferior ao ferroviário. Por toneladas e por quilômetros percorridos. Isso resulta em um preço mais competitivo no produto final. Gente, o tempo e o desgaste nas rodovias faz o produto subir. Porque quando você está planejando o preço de um produto, você tem que calcular tudo. Todo o custo que você tem. E isso faz as rodovias nossas, que não são muito boas, faz os preços dos produtos ficarem mais altos. Quais soluções você apronta para o Brasil superar o problema? Investimentos em rodovias, ferrovias e hidrovias. Em terminais de transbordo, ferro hidroviário e aparelhamento dos portos. Pois é, né? Que já estava lá atrás investindo em ferrovias, já era Dom Pedro II, já pensando, né, no que nós estaríamos passando hoje em dia. Se as hidrovias, se as ferrovias nossas fossem melhores para o transporte, muito valor diminuiria, né, para circular pelo Brasil. Existe relação entre a exploração mineral e a insustentabilidade? Sim, a exploração mineral causa esgotamento de minérios e impactos socioambientais. 7. A mineração é uma atividade que, além de causar impactos socioambientais, gera conflitos. Aponte algumas causas desses conflitos. Desapropriação de terras de populações tradicionais, poluição atmosférica, contaminação da água. 8. Explique o que é a Organização Internacional do Trabalho, OIT. É um organismo da ONU que trata das normas do trabalho por parte dos países membros. A Convenção 169 defende o direito dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais à sua terra e a seus recursos naturais. Explique o que é o monopólio estatal e se o México mantém um monopólio estatal em relação ao petróleo de seu território. É a condição de exclusividade do Estado na exploração de alguma atividade econômica. O México rompeu com o monopólio estatal do petróleo em 2014, igual eu falei com vocês. 10. Observe os mapas a seguir, né? Que as linhas unem os pontos da mesma temperatura média em determinado período. Elas são chamadas de isotermas. Vamos para a letra A. Tem janeiro e julho. Letra A. Vamos lá. Explique por que as isotermas são diferentes nos meses de janeiro e julho. São diferentes porque janeiro corresponde ao verão e julho ao inverno no hemisfério sul, onde se localiza a Argentina na zona temperada. Letra B. Quais são as temperaturas médias? No verão, em janeiro, entre os paralelos 40 e 50, variam de 10 graus a 16 graus. E em julho, no inverno, variam de 4 graus a 8 graus centígrados. Considerando que a latitude é um dos fatores do clima, ou seja, que interferem nele, aponte quais são as isotermas de menor latitude e as de maior latitude nos meses de janeiro e julho.
Em janeiro, a isoterma de menor latitude, compreendida entre os paralelos 20 graus e 30 graus, é de 28 graus centígrados. E a maior latitude, no paralelo 50 graus, é de 10 graus centígrados. Em julho, inverno, a isoterma de menor latitude, situada aproximadamente no paralelo 20 graus, está entre 16 e 18 graus, e a de maior latitude, situada no paralelo de 50, está entre 2 graus e 4 graus. Explore. Imagine que você esteve planejando uma viagem à Cidade do México. Com base no climograma, que meses do ano você escolheria para visitar a cidade? E por quê? Bom, tá aí o climograma. O ideal seria de novembro a abril, que há melhores precipitações, o que possibilita passeios sem a preocupação com as chuvas. E no 12 eu tenho outro gráfico que fala sobre os produtos exportados, né? Letra A. Aponte o produto que representa o maior valor de exportação e mencione seu respectivo valor. Soja e seus derivados, grãos, farelo e óleo. Seu valor é de cerca de 27 bilhões. E na letra B, quais são os produtos primários que constam no gráfico? Soja em grãos, minérios, petróleo, carnes, açúcar e café. Bom, queridos, por hoje nós terminamos os exercícios, os conteúdos de geografia, tá? Espero que eu tenha suprido a necessidade de vocês na aula de hoje. Espero de coração que eu tenha passado os conhecimentos necessários, tá? Para esse percurso 20, tá bom? Um beijo, né? E obrigado por me aguentar aí essa semana, tá bom? 2 vezes em História e em Geografia, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês, tá bom? Boa semana.